Boa tarde, minha nação, boa tarde, Angola, boa tarde, Huambo, Cidade de Vida. Epá, Huambo é a banda, não é isso, meus colegas de painel? Huambo é a banda. Prontos, eu sou o apresentador, mas também posso parecer integrante do painel, porque a conversa aqui será liberal, solta. Nós vamos falar sobre os 50 anos de independência que são comemorados amanhã, com toda a pompa e circunstância, porque assim, o nosso país é grande. É grande, é mesmo grande. E não é grande só em termos de extensão, é grande porque temos mentalidade, é grande porque temos uma série de recursos que faz de Angola exatamente, não apenas o país do futuro, tal como um cantor terá cantado há algum tempo atrás, mas também um país do presente. Concordam, meus colegas do painel? Já agora, boa tarde, Dr. Francisco Regresse, formado em Direito, jurista, ou se calhar a caminho dessa profissão. Auguramos muito sucesso nesta área. E a nossa colega que representa o gênero feminino, ela que é formada em enfermagem. Vamos começar pelas meninas. Como está, minha amiga? Eu estou bem, obrigada. Aí do seu lado. Epá, assim, à espera dos 50 anos de independência. Estou bem, na graça de Deus. Que bom. Muito bom. A minha pergunta vai mesmo primeiramente pela colega de enfermagem. Qual é o estado clínico da província no geral, por aquilo que tem estado a observar? Por aquilo que eu tenho estado a observar, Sim. O estado clínico da nossa província encontra-se com algumas debilidades, mas essas debilidades não são assim tão notórias, porque temos sim pontos positivos. A nossa província foi bem reestruturada, temos diversos parques de diversões, temos ainda novas lojas, novos supermercados, e isso fará da nossa província como a melhor que já é. Então o Huambo é a banda. O Huambo é a banda. Mas em termos de saúde, ainda se calhar qualquer coisa que se faça pelo nosso amado e grandioso executivo. Acredita-se que sim, né? Acredita-se que sim. É tudo um processo. Disse, já estamos de parabéns porque temos unidades sanitárias de conforto e qualidade. É bom que se diga isto. Alguns anos atrás havia dificuldade de medicamentos, mas há muita melhoria nessa área. Digo isso no âmbito pessoal e não tenho nenhuma dificuldade em expressar isso porque é bom que se diga isto mesmo. Dr. Francisco, seja muito bem-vindo a este podcast. E como jurista, a minha primeira questão vai ser, acredito eu que talvez a criminalidade, antes de entrarmos nos 50 anos propriamente dito, talvez seja um pouquinho alarmante, ou nem por isso. Como é que balanceia o país do ponto de vista criminal? Exato. Primeiro agradeço pela oportunidade. Há um ditado que diz que é comum para nós, que é a pátria, seus filhos não implora a ordena. Nós estamos aqui pela pátria, estamos aqui pelos nossos 50 anos de independência. Então é sempre uma grande oportunidade estarmos aqui, discutir, conversar questões que têm a ver com o nosso país. Então é sempre um prazer. É sempre um prazer. Exatamente. Então, do ponto de vista criminal, com todo o reforço que o Executivo angolano tem estado a fazer, bom que se reconheça, bom que se diga, podemos dizer que o país respira de tudo de liberdade, tudo de alívio. Não na sua totalidade, devemos ser coerentes e reconhecer que o Estado tem feito muito. Quer que seja, tem através de políticas públicas, simpósios e não só, para que, e até por questões materiais, logísticas, tem feito muito para que haja alguma redução no que a criminalidade diz respeito. Mas isto fez-me até trazer aqui alguma discussão, pois que a questão da criminalidade não é só uma questão do executivo. Aliás, já foi discussão desde muito tempo, desde as escolas clássicas, etc., que discutiram muito na Itália e outras nações. Se o crime é mesmo de natureza exógena, exterior ou interior, se as pessoas nascem criminosos ou então se a sociedade é que torna as pessoas criminosas. Okay. Então, nós acreditamos que o Estado tem feito muitos esforços, mas ainda há muito por se fazer. Há sim criminalidade e nós estamos em zonas, numa província, numa cidade em que há sempre relatos. Então, há sim criminalidade e há muito por se fazer. Okay. Exato. Muito bem. Falou o jurista, ele que observa atentamente, talvez muito melhor que nós, né?
falou a colega do olho clínico que vê se as pessoas estão doentes ou não, falou o colega que vê como é que o país anda do ponto de vista legal e criminal e não só. Então vamos continuar a nossa conversa agora para brindarmos exatamente sobre os 50 anos, que é o nosso próximo tema, e eu convido-vos e estejam à vontade para deliciarmos deste sumo, sem querer passar publicidade, né? Pronto, estão à vontade. Isso. Muito bem. Continuando, nossos internautas que estejam ou que sejam pacientes, mesmo não estando em hospitais, né? Pronto. Essa paciência estamos a falar da virtude, o ato de esperar, que estamos a falar, e que estejam à vontade, porque aqui a conversa vai ser mesmo assim interessante. Pronto, minha colega, eu vou começar por si. O que os 50 anos de independência que vamos comemorar amanhã em todo o território nacional representam para si, pessoalmente? Acredito eu que terá nascido depois da proclamação da independência, pois que é visível pelo rosto que ainda não viveu 50 anos, né? Se eu estiver errado, corrija-me, se faz favor. Mas, por favor, o que esses 50 anos representam para si do ponto de vista pessoal? Muito obrigada. É bem certo que não vivi já 50 anos, nasci bem após a independência. Dizer que esses 50 anos carregam consigo muitas lutas, muitas vitórias, e esses 50 anos nos transmitem que Angola superou momentos difíceis, que Angola há de enfrentar mais momentos difíceis, mas há de superar. No caso pessoal, eu alegro-me com esses 50 anos. Ser independente é algo muito bonito. Ser independente é ter aquela força de gritar, é ser livre. Ser independente é trabalhar por si só. Ser independente é tomar asas e poder voar. Então, acredito que esses 50 anos não farão só bem a Angola, mas farão bem também pelo mundo. Porque Angola, com os 50 anos de independência, ela terá muitas portas abertas que assim vai ajudar no desenvolvimento do nosso país. Sim. Já agora, né, também há que fazer menção ao nosso presidente da República, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, que atualmente é o presidente em exercício da União Africana. Algo que coloco em paralelo com o que a minha colega acabou de frisar, que Angola acaba por ser um modelo, acaba por ser um exemplo pelos seus 50 anos e a estabilidade que o país goza e a evolução que o país goza acaba por ser influenciar os tantos outros países que temos em África. Claro que esse se calhar é um tema para mais um outro vídeo. Por enquanto avancemos. Minha colega, eu amei a explanação e me fizeste refletir sobre dois pontos. Independência às vezes não é só material, a independência às vezes é também mental. E nós vemos que no passado houve reinos que até a imagem pessoal da pessoa era tutelada por quem o governasse ou por quem o colonizasse. Criar a barba, cortar o cabelo, havia modelos tais a seguir. Então hoje nós, por sermos um país independente, podemos criar as nossas imagens do jeito que bem entendemos. Eu mesmo pintei aqui o meu cabelo, se calhar haveria documentação para fazer isso se eu tivesse a ser colonizado ainda, o que é algo de muita importância do ponto de vista social. Agora, Dr. Francisco, por favor, a independência, mais do que um fator político, o que representa do ponto de vista social? Independência. Exato. Eu acredito que, conforme nós sabemos, ser independente é ser dono do seu próprio nariz. Ou seja, é gerirmos a nossa própria esfera, quer seja jurídica, quer seja política, quer seja social ou econômica. Daí que para mim também representa um grande marco. Aliás, nós começamos a gritar por nós mesmos que nós somos, o país é nosso, nós conseguimos, nós alcançamos. Então é um grande marco, é sempre uma grande vitória. E daí que do ponto de vista social, do ponto de vista social nós acreditamos que é muita coisa que o Estado foi fazendo, que está a fazer, ou que vai fazendo melhor, mas também nós acreditamos que ainda existem grandes e grandes desafios, e estes desafios nós devemos estar preparados
para admiti-los, suportá-los e avançar, fazer um país próspero, conforme se perspectivou desde o dia da nossa independência, dia 11 de novembro de 1975. Exato, então nós devemos ter essa grande missão. Quer dizer que todo angolano devia ter essa incumbência na consciência? Pois sim, todo angolano devia ter. Aliás, conforme nós dissemos, o jovem, e aliás dizia Agostinho Neto, né, que o jovem não é aquele que espera, de quem se espera. Então nós recebemos um país que os mais velhos tiveram um propósito com ele, tanto lutaram com ele, debateram-se com ele e agora estão a passar a bola para nós. Então o país espera muito de nós e não podemos falhar nessa missão. Muito bem. Exato. E tocou num ponto interessante que tem a ver com a forma como nós nos identificamos com o país. O sentimento de posse, claro que o doutor não foi exatamente não foi tão taxativo como eu lhe percebi, mas eu gostaria de frisar o sentido do sentimento de posse. Por que há tanta vandalização, sobretudo na esfera juvenil? Há tantas pessoas querendo destruir os bens públicos como forma de vandalizar, né? Não tem outra palavra. Alguns dizem que é forma de expressar descontentamento, mas eu acredito que há outras formas. Não devíamos ir por aí. Mas qual é a sua visão quanto a isso? O sentimento de posse? Eu acredito que isso tudo tem muito a ver com a forma como nós abraçamos o país, como é que ele foi conduzido e como é que está a ser transferido por essa juventude. Eu acredito que devemos apertar muito na educação, quer seja educação cidadã, para que nós possamos ser jovens diferentes. Aliás, a questão do vandalismo não é porque é uma questão de manifestar, e a lei é clara, a lei da manifestação e tudo, é claro no sentido de que ela permite. Aliás, só para dizer que a questão da nossa independência, um dos grandes ganhos foi mesmo a nossa consolidação, a criação, a instituição da nossa Constituição. E no seu artigo 1º ela diz que Angola é um Estado independente e soberano. Se assim o é, estamos aqui a acreditar que a questão, e conforme foi questionado do vandalismo, é uma questão de educação, é uma questão de falta, eu diria, de patriotismo, colocar o país a regredir, porque existem formas, vias legais e não só, para que nós possamos transmitir a nossa mensagem, no sentido de dizer que não estamos de acordo com essa classificação. E não é pôr o Estado a regredir, não é pôr as pessoas em perigo tentando vandalizar, porque senão é um mecanismo que seja legal e até social, cultural, de expressarmos aquilo que a gente sente. Então é uma atitude errada, no sentido de que devemos estar munidos com um sentimento de pertença sobre a nossa nação, amar o nosso país e não regredir, ou seja, porque são investimentos que o Estado vai fazendo e depois destruindo, colocaríamos o país mais a regredir. São outros investimentos que poderiam, como disse a nossa enfermeira, no sentido de que às vezes seria um investimento de colocar-se medicamentos e tudo, melhor assistência aos hospitais, mas temos que cobrir uma outra coisa. Depois tem que passar para uma outra área que às vezes nem tem nada a ver. Não tem nada a ver, então pronto. É por ali. Agradeço a explanação, foi bem clara, do Dr. Francisco Regresso, ele que é formado em Direito e que está a caminhar para jurista, mas para nós ele é o nosso jurista já mesmo. Vocês procurem o vosso jurista, nós já temos. Agora, prontos, minha colega é consigo agora. Eu vou lhe fazer uma pergunta meio provocadora, baseada na explanação do Dr. Regresso, dizendo que há outras formas de mostrar insatisfação. Como mulher, acredito que algum dia, e vou orar, se é que já não é, né? Que algum dia seja esposa de alguém. E ao ser esposa de alguém, vai ter que conviver com a diferença de ideologias, de opiniões e não são muitas outras coisas. Por exemplo, às vezes um quer Zap, outro quer DSTV sem passar publicidade, né? Apesar de que já falei mesmo. Quais são as formas que podíamos encontrar de manifestar insatisfação? Por exemplo, partindo do exemplo do lar, é tipo cortar disca com o marido? Muito obrigada. Bom, uma das formas de mostrar insatisfação no lar é simplesmente a conversa. Tu disseres que não gostei daquela coisa. Com base aos bens públicos, nós não devemos destruí-los, porque estaremos mesmo a regredir.
não estaremos a lutar por um país com sucesso, mas sim colocar o país em desvantagens. Nós jovens devemos ser a força motriz, trabalhar com o governo, trabalhar em prol do país. E uma das maneiras de mostrar insatisfação é dizer ao Estado ou simplesmente escrever que não gostamos disto e queremos aquilo, porque nós arrancar as lâmpadas que são postas nas vias públicas, destruir as placas, não estaremos a fazer nada. Amanhã seremos nós a olhar pelos países dos outros e a pagar pelas consequências da nossa má gestão, com certeza, do nosso mau uso da coisa pública. Com certeza. Prontos, muito bem. Só não foi muito coerente. Eu gostaria de perceber qual é a forma de uma esposa se manifestar diante de... Podemos até usar os relacionamentos, já que todos nós ainda vivemos de relacionamentos, porque assim manda a vida e o amor é assim mesmo, não tem como. Sim. Então o namorado não ligou de manhã, não ligou de tarde. Será que é normal você lhe telefonar lá para as 22, sendo que ele teve todo o dia para fazê-lo e não fez? Bom, uma das maneiras é mesmo demonstrar insatisfação. Estamos em como mostrar quando estamos insatisfeitos. Sim, é mesmo ligar, uma vez que ele não ligou durante o dia, tu pegas no telefone, ligas para ele, caso ele atenda, explica mesmo a ele, pergunta o porquê que não ligou. Sim, porque se eu dizer também que não vou ligar, aí ele não é tão santo que vai adivinhar que eu estou insatisfeita. Então, uma vez que estamos distantes, ele não vai olhar pela minha expressão facial. Se estivermos próximos, se calhar um sinal vou dar e ele vai entender. Estando distante, é mesmo ligar para ele e perguntar-lhe por que não ligou, por que não mandou mensagem. Sim, são formas de mostrar insatisfação. Deixa que o Dr. Francisco deu de que há formas boas de mostrar insatisfação, até aprovadas por lei. A colega acaba de reforçar do ponto de vista social, no próprio matrimônio ou na vida de relacionamento, como mostrar alguma insatisfação, em vez de começar a castigar, já que não ligou hoje, eu vou ficar 3 dias sem lhe ligar, vou lhe mostrar que eu sou pior que o diabo, vou lhe mostrar como é que se faz. Então, a via para nós jovens seria essa, o diálogo. Se bem que existem aquelas pessoas que parece que não ouvem, não sei o que e tal, enfim, pronto, são outros 500. Agora, falando mesmo como bons jovens que somos, os nossos heróis fizeram tudo tinham que fazer e nós agradecemos. Não adianta citá-los, mas talvez eu cite o Dr. Antônio Agostinho Neto, fundador da nação, inquestionavelmente, e tantos outros aí que fazem essa comitiva, né? Podemos dizer que eles fizeram a sua parte e talvez até mais. Então o que fica como legado para nós? Vou começar com o Dr. Francisco. O que fica como legado para nós, para daqui a mais 50 anos a colheita ser positiva tal como está a ser agora? Qual devia ser o nosso padrão comportamental? Na verdade, conforme foi dito, sobre a nossa independência e o legado, que eu gosto muito da expressão e para me parecer mais familiar, os nossos mais velhos, exato. O legado que os mais velhos deixaram e ainda alguns que tanto ficaram com eles estão a nos passar, é no sentido de, acima de tudo e todas as coisas, termos um sentimento de pertença pela nossa nação, fazer alguma coisa pela nossa nação, e que a nossa nação é inegociável. Estarmos cada vez mais unidos, resilientes para os desafios não só internos, mas contra os desafios também internacionais, colocar o nosso país sempre lá. Então nós queremos dizer que, e ao ver todas as coisas, nossas posições ideológicas, somos angolanos e sobre Angola ninguém pode arregaçar as mangas e vamos trabalhar todos. Então é este legado de não só de continuidade, mas de perdão, de resiliência que nós devemos então. Agora, sendo mais consistente, mais direto na pergunta, para os outros a incumbência era construir uma nação autônoma, com a sua própria bandeira, a Constituição, que nós usufruímos até hoje com toda a graça e gratidão aos nossos mais velhos, conforme disse os nossos cotas. Eu queria saber o que fica para a juventude atual, além da reconciliação nacional, que é um processo que frisou muito bem, que é uma das bandeiras do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Agora, para nós a juventude, né, nos nossos afazeres,
Então, a Angola que nós queremos construir daqui nos próximos 50 anos, terá que ser aquela Angola que ainda um jovem não consiga criar uma autonomia financeira, não consiga ter mentalidade para criar um podcast, por exemplo, que é onde estamos sentados agora. Para o jovem do futuro, o que realmente constitui desafio? Construir infraestrutura, podemos dizer que é papel do Estado, mas agora construir a nós próprios, nos edificarmos para atingirmos as nossas metas, o que será preciso fazer nos próximos 50 anos? Para os próximos 50 anos, eu diria que é necessário estarmos acima de tudo preparados. Aliás, eu vou parafrasear aqui novamente a escritora Paulina Chiziane, quando diz que o jovem deve estar preparado para os desafios do seu tempo. Apesar de que o Estado é chamado a fazer a sua parte, aliás, são tarefas fundamentais do Estado, também constitucional, o jovem deve estar preparado, ou seja, tentar destacar-se relativamente aos demais, capacitar-se para além daquilo que se pensa ou do que os outros possam pensar sobre ele. Então, o Estado vai criando, conforme dizemos, vai criando. Claro que nós devemos ser honestos e dizer que aqui nem sempre todas as políticas públicas, nem todas as coisas chegam que o Estado disponibiliza para cada cidadão, mas nós devemos nos capacitar. O que vamos esperar do Estado é que o Estado crie condições de oportunidades para que nós possamos competir de forma livre, justa ou igualitária. Mas depois temos a nossa individualidade. Quem busca uma outra valência, é até ali que nós jovens devemos buscar as nossas valências, devemos procurar aquilo que mais a sociedade espera. Repare que hoje por hoje, conforme disse o lugar que nós temos que encontrarmos e quais são os nossos desafios, veja que hoje os maiores desafios das grandes nações é no sentido de que vamos competir em termos tecnológicos, em termos de educação. Que metas estamos a alcançar? Hoje, por exemplo, no campo da saúde, cirurgia robótica, hoje a Índia tomou o maior palco no que a indústria farmacêutica diz respeito. Hoje a Coreia, o Japão, a China tomaram conta das novas tecnologias. Estamos aqui a falar de drones, etc, etc. Então, até que ponto nós somos chamados a desafiar com essas nações? Daí que nossos maiores desafios não seriam esses combates, eu diria combates baixos entre nós, mas seriam os desafios com as grandes potências. E é dali que nós devemos trabalhar, devemos nos capacitar, claro, com a ajuda do Estado, com as nossas próprias valências, para que possamos então alcançar até lá. Para os próximos 50 anos, o desafio para cada jovem que é angolano ou vive em Angola, nem se identifica com Angola, é construir alguma coisa, é ter mentalidade, ter capacidade de colocar algo onde não tem nada e prontos a arregaçar as mangas e deixar que as coisas fluam naturalmente. Agora vou para a minha colega. Colega, é importante a autonomia, a independência financeira no gênero feminino? Julga importante? Julgo sim importante. É importante sim a independência financeira no campo feminino, no gênero feminino, porque a independência financeira ela vai trazer também paz. No caso de relacionamentos, para uma jovem independente financeiramente, ela assim já não vai trazer mais aquilo que nós chamamos de dores de cabeça, assim, para o seu Desculpa companheiro. Interromper, colega. O colega falou muito bem, mas em função da tua resposta, é inevitável que eu não vá recuar, não vá retroceder ao Dr. Francisco. Sim. Dr. Francisco, sendo Angola um Estado, digamos, patriarcal do ponto de vista cultural, onde os nossos ancestrais tinham 10, tantas mulheres pudessem, e para eles a incumbência era só dar comida para todo mundo. Como é que nós encaramos essa opinião da colega da independência financeira? Será que eu me sentiria bem como namorado de alguém, sendo que a minha namorada está a partir um vestido de 90 mil ou de 200, porque é o que ela ganha e eu ganho embora 50, 40? Qual é a tua visão, doutor? Em poucas palavras, essa independência financeira. Em poucas palavras eu diria, e eu sou de opinião, que as mulheres devem capacitar-se cada vez mais. Por uma questão muito simples. É que, exato, hoje por hoje seria uma mais-valia não olhar com espírito de machista, saber, aliás, e também as escrituras dizem isso, a mulher é auxiliadora. Independentemente de estar a ganhar muito ou pouco, deve entender que o homem sempre é a cabeça do lar, independentemente... Mas doutor, isso não diminui a nossa autonomia no relacionamento? A questão econômica? Não, a questão econômica não, porque eu tenho dito que isso é um problema de base, é um problema de educação financeira, porque a mulher pode ter muito ou pouco, mas se ela tem como saber a sua posição no lar,
Então creio Vamos que aplaudir. não é um conflito. Não é um conflito. Até é um auxílio, é uma ajuda bem-vinda. Pronto, vou voltar à colega. Sim. Colega, eu já vi situações que a mulher, por ter mais poder financeiro, até depois separou-se mesmo. Prontos, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez, vocês que nos assistem através da plataforma YouTube ou mesmo através do Facebook With Arts Company. Este é o podcast especial que está sendo produzido em volta dos 50 anos de independência da República de Angola, proclamada dia 11 de novembro pelo Dr. Antônio Agostinho Neto, e que muito nos faz feliz no dia de hoje, nem hoje ainda. Já estamos fazendo feliz, amanhã vai nos fazer feliz ainda mais. Prontos. Eu estou com a colega Ermelinda Wande, estou com o Dr. Francisco Regresso, e estamos a ter assim uma conversa agradável, mas já estamos na reta final, infelizmente. Estávamos a debater a autonomia, a independência financeira. Estávamos a debater a independência financeira e eu perguntava ao Dr. Francisco se é saudável, sendo Angola um estado patriarcal, se é que assim é, né? Do ponto de vista cultural, afinal de contas a gente vem de muitos heróis lá no passado, Mutu Iacavela e tantos outros, as rainhas, gingas, não sei o que lá e tal. Então nós já crescemos muitas vezes com essa mentalidade de que o homem é que deve prover. E essa independência aqui, minha colega Ermelinda, não cria desobediência até certo ponto. Bom, essa independência financeira só vai criar desobediência quando não tiver uma boa base, porque a base deve estar bem sólida para que sim, essa independência crie uma como é que posso dizer, uma singularidade, Uma simbiose. sim, uma simbiose. E quando falas dessa base, é qual base exatamente? Uma base educacional, Ok. sim, porque tu, esposa, deve ser, sim, submissa ao seu marido. A submissão não implica o empoderamento, não implica uma autoridade máxima, nem que fores comandante, chefe, é mesmo lá na tua unidade. Exemplo, eu quero jantar funs Sim. com cabuenha porque é o que eu gosto e um sumate bonito assim, e você planejaste arroz doce porque não sei o que é o que você quer, como é que fica? Não, neste caso cozinha-se as duas coisas. Cada um come a cena dele? Sim. E a cumplicidade, então, assim? Ou também temos um plano B. Ah, que boa. Eu sugiro que hoje, como tu marido queres comer o funs com cabuenha, vamos cozinhar o funs com cabuenha, vamos comer os dois. E amanhã eu como esposa. O sacrifício também vai do outro lado. Vai do outro lado. No lar às vezes exige mesmo sacrifício, sim. Amanhã, marido, vamos cozinhar o arroz doce e vamos comer na boa. Falar é muito bom, doutor. Eu tenha tenho uma vontade. ideia, tenho uma Tenha ideia. E para reforçar também, penso eu, os lares, nesse sentido financeiro, não só esses desafios, eu acredito que são pessoas diferentes a princípio, apesar de serem dois, né, homem e mulher, no caso, cada um deve respeitar a particularidade do outro. Daí que se há condições, no caso, faz-se o que cada um gosta. Mas se não há condições, é sacrifício. Aliás, o próprio sacrifício faz parte não só de questões financeiras, mas também questões do próprio lar. Então é possível. Doutor, me permita ser um pouco mais provocativo. Comportou-se mal e o doutor decide não pagar a ZAP. E de repente ela, como trabalha, se pagou lá. E elas se pagam lá mesmo. E como é que fica? A tua autoridade, como é que fica? Na verdade, a questão Não é autoridade isso. não é autoridade em si. Quem pagou está tudo bem, não importa se é você, se é quem. Eu acredito que seria, no caso, respeitar, dizer assim, olha, não vamos fazer isso por conta disso. Ela entender que está bravo, então não posso fazer. Mas se o fizer, devem buscar mecanismos de se ultrapassar isso, por exemplo. E há coisas que nós às vezes pensamos que está aí contra a nossa autoridade, não, mas que às vezes não é uma questão só de compreensão. Então eu acredito que com estes desafios dos lares, apenas uma questão de ultrapassar. Às vezes, aliás, também é um direito fundamental, ela tem que entreter-se,
né? Ela não pode sempre ter seu próprio direito, ainda principalmente nos tempos em que correm. Mas, acima de tudo, é compreender que a minha mulher não gosta disso, então tenho que evitar, não posso fazer. Às vezes, aliás, quem ama faz sacrifício, conforme eu disse. Se quem ama faz sacrifício, se ela me está a banir sobre aquilo, tenho que mudar de comportamento para também lhe agradar, isso faz parte. Então, penso assim. Muito bonito. Olha, Angola está de parabéns pelos 50 anos de independência e muito mais ainda pela existência desses dois jovens. Explanação bonita, gramática, fonética, talvez léxico. Prontos, o português às vezes é exagerado também, como o doutor Camões lá no passado exagerou ao criar tantas formas de conjugação de verbos, quando em inglês apenas criaram uma única coisa e só variam na terceira pessoa. Prontos, estamos de parabéns, agora vamos mesmo fechar. Então, como é que os angolanos devem praticamente... Já falamos do futuro. Sim. Já falamos também de como os angolanos devem ser, do ponto de vista de construir sociedade. O que eles devem andar por aí a fazer. Agora, amanhã mesmo, como é que eles devem comemorar esse dia? Amanhã, para terminar mesmo já. Vamos começar pela doutora. Como é que deve ser o dia de amanhã? Muito obrigada, mais uma vez. Quanto à comemoração dos 50 anos de independência, Fogos que de será já artifício, amanhã... beber até uma grade. Sim. Pode ser. Tem um porém. Tudo de maneira exagerada faz mal. Então, o conselho que eu passo aqui para os jovens, preparem-se, porque amanhã sim vamos apagar as nossas 50 velas de independência. Então, tudo ao pé da letra, sem exageros, que este dia vamos comemorar os 50. Devemos manter a esperança que depois dos 50 virá o 51. Então, tudo na paz, manter a postura e tudo vai fluir. Era para saudar no fim, mas eu me emocionei com estes conselhos. Tá. Doutor, do ponto de vista jurídico, acreditamos que algumas arruaças não é o que nós esperamos. Atenção, nós condenamos vivamente tais comportamentos. Mas qual é o comportamento amanhã? Já falamos da prudência do ponto de vista de consumos, de entretenimento. Qual é o posicionamento do angolano no geral no dia de amanhã, sabendo que existem leis prontas para sancionar quem faz o que não devia fazer? Exato, eu diria primeiro que devemos cumprir com os ditames da lei, claro. Manifestar-se é um direito, devem manifestar-se, devem sentir-se livres, mas atendendo o que a lei diz, atendendo os bons costumes, a ordem pública. Por outra, devemos celebrar estes 50 anos de independência em grande, claro, mas em grande mesmo, e entender que independentemente de qualquer partido político, é a independência de Angola. Então, estamos todos imbuídos nesta causa e por frente é o caminho. Muito obrigado, estamos todos de parabéns, de Cabinda Cunê, não só como uma só nação. Jovens, sejam arquitetos das vossas vidas, arquitetos da paz, parafraseando o doutor ou o engenheiro José Eduardo dos Santos, de feliz memória, antigo presidente da República. Sejamos todos arquitetos da paz nas nossas casas, nas sociedades, nas empresas e em tudo, para que possamos ter uma Angola muito melhor nos próximos 50 anos, sem desprimorar ao presidente João Lourenço que tudo tem feito para a reconciliação nacional. Este é o podcast especial que a Wizzy Art para saudar os 50 anos. Estamos juntos. Boa independência para vocês.